Olá, muito boa noite para você que nos acompanha nas nossas lives de segunda-feira aqui no Instituto Quanin. Eu sou Rolando Viviani e hoje vamos começar mais uma semana com bastante conteúdo, com bastante informação, com bastante troca. Hoje eu quero trazer um tema super legal para complementar as duas últimas lives que a gente fez aqui nas segundas-feiras. A primeira, né, 2 semanas atrás, a gente falou sobre a rotina consciente e semana passada a gente falou sobre os ciclos, os processos, a história, como tudo isso funciona e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre os problemas, como que a gente pode lidar com os problemas. Primeiro a gente precisa começar a colocar atenção nisso. Primeiro a gente precisa, na verdade, entender que os problemas estão aí e a gente precisa começar a lidar com eles de forma diferente, de uma forma um pouco mais consciente, para não fazer com que esses problemas criem mais problemas em cima deles. Então hoje a nossa reflexão, o nosso bate-papo vai ser em cima disso, para a gente poder entender melhor como funciona tudo isso e a gente poder lidar melhor no nosso dia a dia. Então, vou convidar vocês aqui para fazer parte dessa live, para a gente poder conversar melhor, para a gente poder trocar, para vocês irem escrevendo aí, né, para a gente poder realmente construir uma coisa nova, construir um pensamento novo e ganhar novos insights sobre esse tema super importante que são os problemas que nos afligem todos os dias aí. Então eu quero começar a nossa live de hoje fazendo uma pergunta. Deixa eu olhar aqui, só deixar a tela aqui no Facebook. Então, muito boa noite para vocês que nos acompanham no Facebook, aqui, todo mundo que nos acompanha no Instagram e depois, claro, todos os vídeos a gente sobe lá para o nosso canal do YouTube, Instituto Quanin. Se você ainda não entrou lá, entra lá, se inscreve, que isso ajuda bastante a gente a divulgar o trabalho que a gente vem fazendo por aqui. Né, Staff? O Staff hoje está andando para cá e para lá. Aparece na câmera? Não, não aparece na câmera, fique tranquila. Super de boa e o barulho aí acho que vai incomodar. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui na nossa procissão. Então, eu vou fazer um resuminho das duas últimas lives rapidinho para a gente poder introduzir o tema de hoje, para a gente poder falar melhor sobre os problemas. Então, eu falei lá na live sobre rotina consciente, que é importante a gente começar a entender melhor e olhar com mais carinho a rotina que a gente tem no nosso dia a dia, ou seja, as coisas que a gente vem fazendo para a gente entender o porquê nós estamos fazendo e para que nós estamos fazendo. Se isso está seguindo para o objetivo que a gente quer, né? E se eu não tenho objetivo, claro, eu só vou reagir às coisas que o universo está me mandando ou o dia a dia vai me mandando. Então, muito importante a gente poder ganhar essa rotina consciente. Peraí, deixa eu só fixar aqui o comentário da Manu falando da live de hoje. Então, é lidando com os problemas. Então, a gente precisa começar a entender melhor a nossa rotina para a gente poder criar e provocar as coisas para que elas vão acontecendo conforme a gente vai querendo e a gente vai seguindo em direção aos nossos objetivos. Aí eu vou criando uma rotina mais consciente, porque aí eu vou sabendo, né, o que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Isso começa a facilitar melhor o nosso dia a dia. Né? Então, depois entra lá e assiste de novo a live sobre rotina consciente. Semana passada eu falei sobre ciclos, né, processos e histórias, como a gente começa a fazer muita coisa e de repente a gente para no meio do caminho, então a gente vai deixando uma série de ciclos abertos. E isso vai mostrando ou vai educando o nosso cérebro a sempre colocar atenção nessas coisas que vão parando no meio do caminho. Então eu sempre começo uma coisa, não termino, meu cérebro acostuma com isso. Então fica normal para ele eu começar as coisas e não terminar. Ao passo que, se eu começo a ter uma rotina consciente, eu preciso começar a prestar atenção nisso. Então, eu falei sobre as histórias. Quais são as histórias que nós estamos contando para nós mesmos, né? Porque essas histórias vão nos levar a processos e esses processos criam ciclos.
E aí eu até falei, pô, vai lá e assiste as nossas lives de hábito. Eu falei sobre hábito, a Mi falou sobre hábito, para a gente poder entender melhor como funciona isso, porque esses ciclos eles são formados dos processos, dos hábitos que nós vamos criando ao longo de toda a nossa vida. Então, fechando essa trilogia, nós vamos falar sobre os problemas. Então, eu quero perguntar para você aí, o quanto de problema no dia de hoje, vamos falar só de hoje, essa segunda-feira, quanto de problema você identificou ou você agora, olhando com mais consciência o seu dia, o quanto você consegue identificar de problema que você enfrentou ao longo do dia, sejam problemas pequenos, moderados ou até problemas muito complicados. Então, escreve para mim aí que eu quero saber o quanto você consegue olhar para o seu dia e identificar os problemas que aconteceram ao longo do dia, para a gente poder entender melhor isso, para saber lidar com isso de forma melhor, entender melhor o que são os problemas e por que eles estão aí presentes, né? Porque os problemas eles estão presentes em qualquer processo. E aqui eu quero fazer um parênteses na nossa live para a gente poder falar sobre isso. Os processos em si. Eu não falei isso na semana passada porque eu queria complementar isso com os problemas, porque qualquer processo que a gente comece na nossa vida, absolutamente qualquer, seja profissional, pessoal, de família, qualquer coisa que eu vou começar, vou abrir um ciclo, ele vai ter uma carga de problemas para poder ser superados, enfrentados ou aprendidos. Olha só. Então, os problemas eles têm uma conotação muito forte em todos os processos. E aqui eu quero já jogar um balde de água fria em você que procura sua pílula mágica para resolver os seus problemas. Ela não existe. Então, você precisa entender e até, se for o caso, aceitar que problemas, né, e erros fazem parte de todo e qualquer processo. E aí eu já introduzi um novo conceito aqui que são os erros, né? E aí eu quero contar uma história para vocês muito, muito interessante a respeito de erros. E como nós vamos sendo condicionados ao longo da vida para entender o erro de forma errada. Olha só, imagine você lá com 6, 7 anos, você acabou de entrar na escola e tá lá, a professora está ensinando e a sala toda, aquela molecada toda reunida, você sabe que nessa idade é muito, muito complicado. Então, você está ali adquirindo um monte de conhecimento, tem um monte de coisa nova e a professora está lá explicando determinada coisa, de repente ela para no meio da aula e ela simplesmente olha para a sala e fala assim: faz uma determinada pergunta sobre o que ela está explicando lá. Qualquer coisa. E aí, o que acontece? Você vai e levanta a mão. E você levanta a mão e responde. Só que você responde errado. Ou, se não é você, um coleguinha ali da sua sala levantou a mão e respondeu errado. Fala para mim o que acontece quando a professora pergunta e você responde errado na frente de todo mundo. A galera vai ao delírio. E aí o que acontece? Todo mundo vai tirar sarro de você, te chamar de burro, te chamar que você não sabe de nada, que você não sei o quê. E aí, gente, nesse ponto, com essa idade, a gente tem muito pouco conteúdo, ou o que a Mi costuma falar bastante, o nosso repertório interno, ele é muito limitado. Então o que acontece? Eu respondo errado, eu sou zoado, a gozação vem de todo lado. O que acontece da próxima vez que a professora pergunta? Eu simplesmente não levanto a mão. Por quê? Porque eu posso responder errado e aí vai vir mais gozação. Imagine você trazendo esse conceito lá de pequeno até os dias de hoje, né? Então a gente vê muitas pessoas com essa educação de que errar, né,
vai vir uma carga de julgamento muito grande para a gente, ou quando a gente erra, a gente vai ser zoado, gozado de qualquer forma. Então, olha que interessante, a gente acaba carregando isso, né? Mesmo quando não acontece com a gente não responder errado, foi um coleguinha, mas aí você pensa assim, eu vou responder, mesmo que eu sei, eu fico ali, ó, caladinho. O que que você acha que acontece com as pessoas? O que você acha que acontece com as pessoas que têm isso dentro delas? Elas acabam criando todo tipo de medo, todo tipo de julgamento. Então, muito provavelmente é aí que nasce o seguinte: o que será que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu não vou falar porque vai que eu respondo errado, as pessoas vão me julgar, vão me chamar de burro, vão não sei o quê. Percebe como é uma escalada de coisas que a gente vai fazendo? Então, o mais importante de tudo isso é a gente entender agora, como adultos, que errar faz parte do processo. E aí tem uma matemática muito simples. Se é errando que eu aprendo, porque quando acontece um determinado erro, eu errei alguma coisa, eu vou ter que olhar ali para poder ver e corrigir e tudo mais, né? Muitas vezes eu deixo de fazer as coisas porque eu fico com medo de errar. Mas errando que eu aprendo mais. Então percebe que a conta não fecha? Essa matemática não é uma matemática boa? Se errando é onde eu mais aprendo, e se eu tenho medo de errar porque eu tenho medo do julgamento externo, quando isso vai acontecer? Então, olha só, da mesma forma que a gente tem medo de errar, o erro faz com que a gente aprenda mais rápido. O erro faz com que a gente tenha maior possibilidade de acertar coisas maiores lá na frente. Porque, veja, estudando, a gente estuda muito comportamento aqui, né? Aqui no Instituto Coni a gente é especialista em comportamento, a gente estuda o comportamento de diversas formas. E a gente percebe claramente que pessoas de sucesso elas rompem essa barreira do medo do julgamento externo. Então elas passam a fazer as coisas, elas partem para a ação consciente das coisas, e mesmo que elas errem, elas olham para aquilo e falam assim: tem como eu consertar? Tem. Então elas vão lá e consertam. Tem como eu consertar? Não. Então a gente deixa isso de lado e vai fazer outra coisa. Sempre priorizando o quê? As ações e das ações os resultados que isso acontece e os resultados, se forem bons ou não tão bons, eu tiro o melhor proveito daquilo, sendo um erro ou não, e continuo seguindo em frente. Rumo ao quê? Ao meu objetivo. Então, olha o grande problema que existe na maioria das pessoas que não têm objetivos. Elas não conseguem ganhar uma consciência sobre o quão importante é eu fazer uma ação consciente para eu poder criar histórias que sejam que me levem para processos conscientes e que criem ciclos onde eu vou abrir e fechar esses ciclos, mesmo que esse ciclo seja fechado depois de um erro que eu cometi. Entende como isso tudo casa dentro desse processo de consciência e tudo está muito, muito ligado a um objetivo que eu tenha ou não? Então, olha a importância de eu ter um objetivo na vida, porque se eu não tenho um objetivo na vida, eu perco muita oportunidade de aprender com as ações que eu vou fazer conscientes, e mesmo que essas ações me levem a determinados erros, e esses erros eu vou olhar de uma forma diferente que eu olho hoje. Não com o olhar de que o outro está me julgando ou eu vou ser zoado. Não. Erros são caminhos mais rápidos para a gente poder, né, acertar ali na frente coisas maiores. Então, por favor, comecem a entender e olhar os erros de forma diferente. Comecem a entender e olhar os processos e os ciclos de forma mais consciente, para que essas ações que a gente vá
executando no nosso dia a dia se tornem processos melhores. Então vamos aí, minha gente, vamos responder para mim isso aí. E aí, deu tempo de você pensar o quanto de problema você consegue identificar na sua vida ao longo do dia de hoje? Vamos falar só do dia de hoje, hein? Escreveu. Né? O quanto você consegue identificar os problemas que aconteceram hoje e, o mais importante, como você lidou com eles. Quem escreveu? A Manu. Manu escreveu. Hoje teve desafios, não vejo como problemas. Ah, legal, boa, Manu. Teve mais gente que escreveu aqui? É que o meu negócio... Ah, hoje teve desafios, não vejo como problema. Ótimo, Manu. Isso é sinal de que você está encarando as coisas de forma diferente, né? Então é super importante olhar isso aí. Que mais? Deixa eu ver se ninguém mais escreveu aqui. Então, vamos lá, gente. Escreve aí, vamos interagir aí. Eu quero saber, né, o que vocês acham aqui. Vamos lá. A Fabiana escreveu aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui, Fabiana, o que você escreveu. Nossa, que coincidência. Era isso que eu precisava ouvir hoje, ter um objetivo e eliminar o julgamento externo. Você vê como é importante, Fabiana, a gente começar a ganhar consciência sobre as coisas, né? E como isso está tão latente na gente, que isso vai abrindo os insights. E isso que você escreveu agora é justamente um insight. Insight por quê? Porque você se abriu para receber um conteúdo, seja ele qual for. E esse conteúdo fez com que você olhasse para dentro de você e ficasse consciente sobre as coisas que aconteceram. Então você percebe, pô, hoje isso é importante para mim porque, pô, eu preciso começar a eliminar esse julgamento externo. E saiba, gente, olha, pessoas de sucesso, elas transpassaram esse detalhe, né? Que é muito complicado, é muito trabalhoso de passar porque a gente tem essa forma, esse julgamento interno que a gente, o que fulano vai pensar, o que ciclano vai pensar. Aí entra um pouco naquela live que eu falei sobre zona de conforto, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a primeira zona depois é a zona do medo, e é ali que estão todos esses julgamentos de ficar, puxa, será que vai acontecer isso, aquilo, mas se eu fizer isso, fulano vai pensar aquilo, ciclano vai não sei o quê. Então, a gente precisa começar a treinar a nossa mente a criar processos e ciclos conscientes de que eu vou fazer o que eu preciso fazer e, independente se eu errar, eu vou lá e vou olhar aquilo e vou consertar aquilo. E se não der para consertar, eu simplesmente deixo aquilo de lado e sigo em frente com novas ações. Porque erros são oportunidades muito, muito valiosas que muitas vezes a gente deixa de lado e a gente acaba perdendo aí uma forma de ter insights muito, muito interessantes. Vamos lá. Roberto escreveu aqui no Facebook. Como nem sempre podemos ser assertivos, eu penso que é melhor termos ações com erros e aprendermos com eles do que ficarmos estagnados. Exatamente, Roberto. E esse é o ponto fundamental e crucial, né, que a gente quer trazer aqui nisso aqui. Você resumiu muito bem o que a gente quis dizer. Que é muito melhor eu sempre partir por uma ação, mesmo que aquilo me dê um resultado que não é tão favorável ou satisfatório dentro daquilo que eu quero, mas ele vai dar uma oportunidade de eu aprender alguma coisa. Então, os erros, a gente precisa olhar para eles agora de forma diferente. Erros são oportunidades para a gente poder corrigir as coisas, melhorar processos, melhorar ciclos, transformar hábitos, e assim nós vamos transformar a nossa própria vida, porque nós somos apenas os resultados que nós apresentamos. E se eu fico travado ou com medo do que os outros vão pensar, né, do que vai acontecer e tudo mais, eu deixo muitas vezes de fazer ações que poderiam me dar um resultado muito, mas muito expressivo na minha vida, simplesmente porque o medo ele vai travar. O medo ele é importante na nossa vida, muito importante. Por quê? Ele, na medida certa, vai fazer com que eu haja com prudência. Na medida errada, vai fazer com que eu meta os pés pelas mãos. Então, eu preciso começar a colocar todas essas coisas numa proporção
o medo, o julgamento, todas essas coisas numa proporção em que se nos incentive a partir para a ação, para sempre ir melhorando, sempre ir colocando as coisas do nosso dia a dia para a gente poder ter resultados melhores. Certo, minha gente? Que mais? Vamos lá. Então, hoje eu vou falar, ó, hoje eu vou fazer uma live curta, hein? Não vou ficar 50 minutos falando aqui não, hein? Então, coloca aí o que você entendeu disso tudo que a gente falou hoje, se serviu, teve algum insight, igual a Fabiana teve, igual o Roberto teve, igual a Manu colocou ali, que não eram problemas, mas desafios, porque esse é o caminho natural. Quando eu começo a ter consciência sobre os processos e até mesmo sobre os problemas, eu passo a encarar eles apenas como desafios, não mais como problema. Porque quando a gente fala problema, problema é uma palavra pesada, né, gente? A gente fica assim, o problema é uma coisa pesada que a gente carrega. Não. Vamos olhar para isso como um desafio que precisa ser transpassado, que precisa ser aprendido. Né? Porque se eu estou dentro do problema, eu não vou conseguir resolver esse problema. Ó, vou repetir. Se eu estou dentro do problema, eu faço parte do problema. Então eu não vou conseguir resolver esse problema. Eu preciso sair do problema. E qual a melhor forma de eu sair do problema? É eu começar a colocar isso de forma diferente. É eu olhar para isso e falar assim: bom, isso não é um problema, é um desafio. E aí eu saio do problema e eu passo a ser parte da solução do problema, não mais do problema. Entendem isso? Deixa eu colocar aqui, agora escureceu tudo. Deixa eu clarear a coisa aqui. Pera só um pouquinho, gente. Que agora, senão vai ficar muito escuro. Boa! É isso aí. Bom, entenderam, gente? Então, olha quanto é importante a gente começar a ter esses insights para a gente poder lidar com as coisas de forma melhor, para a gente poder lidar com esses problemas ou com esses desafios que todo dia vai acontecer na nossa vida, né? É aquela história, né? Tem vezes que você para assim e fala assim, nossa, hoje eu só resolvi problema. É ou não é? Quantos de vocês já não falaram isso? Ou já não viveram isso? Né? Tipo assim, quanto que eu. é, quanto do dia que eu só resolvi problema? Será mesmo que você só resolveu problema? Então você precisa começar a olhar isso. Você está fazendo muito parte do problema e pouco da solução. Então vamos começar a sair dos problemas, vamos começar a olhar eles como um desafio que vai dar um resultado. E se esse resultado não for tão bom, tente tirar dele o melhor possível e não ficar preso nele, seguir em frente. Porque eu entendo que existem problemas que são muito, muito difíceis, muito, muito complicados, principalmente quando envolvem coisas emocionais. Então a gente precisa também, né, ponderar a respeito disso, porque tem coisas, tem problemas que não dependem da nossa atitude, são coisas que são externas e elas precisam de um tempo para poder ser acomodadas também. Então, isso é uma coisa super importante que a gente também precisa prestar atenção. Né? Os problemas eles têm às vezes vida própria, um ciclo a ser cumprido. E muitas vezes esse ciclo não depende da nossa intervenção direta. A gente tem sim que fazer a nossa parte e deixar o universo, deixar a vida movimentar as coisas para que elas possam ser resolvidas. Entendem isso? A gente começar a ter uma consciência maior. Então, o que acontece? Como que a gente funciona na prática com isso? Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Eu provoco as ações, deixo vir o feedback. Em cima do feedback, eu corrijo o que tem que corrigir e deixo o fluxo da coisa acontecer. E ele vai acontecer. Você passa a ser o observador. Tem uma live lá de trás que a Mi falou sobre o observador. Né? Isso está muito ligado a quando a gente fala na física quântica. Então, quando eu passo a ser o observador, eu começo a ver que existe um movimento acontecendo. E aí eu deixo o fluxo acontecer e só intervenho quando precisa de uma ação direta que eu faça. Porque também existe isso. Quando eu estou preso no problema,
às vezes precisa de uma ação imediata que eu preciso fazer e por medo eu acabo não fazendo e aquilo, em vez de se solucionar, acaba virando um tremendo problema dentro do problema. E aí só vai escalonando. Tudo bem, minha gente? Que mais? Deixa eu ver aqui, o Roberto escreveu mais aqui no Facebook. Gostei dessa visão, Rolando. Mudar de problemas para desafios. Dos problemas a gente foge e os desafios a gente enfrenta. Vou mais longe, Roberto. A gente não foge do problema, a gente transforma o problema em desafio. E aí sim a gente ganha uma nova perspectiva. Porque, ó, não tem como fugir dos problemas. Eles sempre vão acontecer. Eles sempre vão. E assim, o problema, na verdade, em si, ele é apenas uma forma em que nós interpretamos uma determinada coisa que está acontecendo. É ou não é? Presta atenção. Existe lá, aconteceu um determinado fato. Eu posso interpretar isso como problema ou posso interpretar isso como desafio. E aí o tamanho desse problema ou desse desafio também faz parte do nosso conteúdo interno. Então, o problema não é o problema, é como nós interpretamos ele ou como nós colocamos isso diante das coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. Então, baseado no meu repertório, no meu conteúdo interno, eu vou olhar para aquela situação e eu vou classificar ela como um problema ou como um desafio. Entendeu, Roberto? Então, olha só, não dá para fugir. Dá para a gente o quê? Melhorar a forma como a gente interpreta essas coisas, né? Os problemas, ou não como problema, mas os fatos que vão acontecendo no nosso dia a dia. E eles sempre vão acontecendo. Todos os dias. Todos os dias acontecem muitas coisas na nossa vida. Então, a gente aqui coloca uma interpretação naquilo. E quanto mais eu for criando uma rotina consciente, quanto mais eu entender as histórias que eu estou criando, que estão me levando para processos que abrem os ciclos, mais eu consigo olhar para situações e encarar elas como desafios e não como problemas. Porque os problemas nada mais são do que uma interpretação de cada um de nós sobre os fatos que acontecem no nosso dia a dia. Bonito isso, né? Nossa, essa foi bonita, hein? No, vou até deixar escrito aqui que eu nem sei se isso está escrito em algum lugar. Tudo bem, minha gente? Que mais? Vamos lá, vamos escrevendo aí, senão esse é o recado que a gente tem para dar hoje. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês para a gente poder fechar essa trilogia de rotina consciente, histórias, processos e ciclos e lidando com os problemas, que na verdade podem não ser tão problemas assim, né? Dependendo de como eu interpreto eles, dependendo de como eu olho para eles, e aí eu posso encarar eles apenas como simples desafios que vão aparecendo no nosso dia a dia e a gente vai ali resolvendo aqui. Então, deixe de fazer parte do problema e passe a ser parte da solução. Passe a ser um observador dessas coisas todas. Certo, minha gente? Que mais? Se não, vamos encerrando nossa live por aqui. Já deu meia hora de live e a gente não vai falar muito e acaba falando um monte. Então, rotina consciente, né? Histórias, ciclos, né? E processos e lidando com os problemas. Então, isso é muito importante para a gente começar a olhar para o nosso dia a dia, para a gente poder criar ou provocar as situações conforme a gente vai andando em direção ao nosso objetivo, eu entender que problemas, na verdade, são apenas interpretações do nosso conteúdo interno ou do nosso repertório, que eles podem ser grandes, moderados ou difíceis, ou eu posso transformar as situações em desafios e não em problemas. Então, e isso eu só consigo ganhando consciência sobre quem sou, sobre o que eu estou fazendo e sobre o meu dia a dia. Então, a gente sempre gosta de falar isso. Você para todo dia?
para olhar para trás o que você fez durante todo o seu dia, né? Ganhar uma consciência sobre isso, quais foram os passos que você deu em determinada direção, se aquilo está te levando a algum lugar ou se não está. E olha a importância do objetivo, porque quando eu tenho um objetivo, eu olho para aquilo e eu sei, estou dando os meus passos em direção àquilo, e se eu não tenho um objetivo, deixa a vida me levar. E aí você vai só reagir ao que a vida te apresenta aí, e com certeza você vai interpretar os fatos que acontecem com você com maior probabilidade daquilo virar um problema. Vamos lá, a Fabiana escreveu aqui. Adorei. Problemas são só uma forma de interpretação dos eventos da nossa vida. Isso mesmo, Fabiana. Você vê como é mais simples quando a gente ganha uma nova perspectiva sobre as coisas e a gente começa a olhar isso de forma diferente. Esse é um insight muito legal. Parabéns. Obrigado pelo seu feedback aí. Mas é isso mesmo. Né? Os fatos eles vão acontecer sempre. Os processos, os ciclos em que nós mesmos vamos nos colocando no nosso dia a dia, vai nos apresentando uma série de coisas e aí a gente pode interpretar aquilo como um problema ou como um desafio a ser superado. Mas eu quero que vocês se lembrem, eu vou reforçar aqui, pessoas de sucesso que mantêm um mindset diferente, elas já ultrapassaram isso. Então, para elas, problemas já não são tão problemas, são mais desafios do que problemas. Elas vão olhar aquela situação e vão transpassar aquilo para fazer parte da solução e não mais do problema. Tudo bem, minha gente? Então, é isso aí. Se ninguém tem mais nada o que escrever, vamos ficando por aqui na nossa live. Gostaria de agradecer a presença de vocês nessa segunda-feira de bastante conteúdo para a gente poder aí pensar. E quarta-feira a Mi tá aqui às 9h30. Vamos falar do quê? Ainda não sabemos. Sabemos, mas amanhã eu coloco no. Sabemos, mas amanhã a Mi divulga aqui no Instagram, no Facebook a gente já divulga. Quarta-feira, às 21h30, a Mi está aqui para falar um pouco mais com vocês, para trazer mais conteúdo, mais reflexões aí. Semana passada ela falou sobre o feminino, foi super top. Sobre a ancestralidade, foi muito legal. E eu tenho certeza que essa semana ela vai trazer um tema muito legal aí. Tudo bem, minha gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Fala Meu Coach. Se você tiver aí uma sugestão, manda pra gente aí, escreve no direct de algum tema que você gostaria que a gente conversasse aqui. A gente gosta sempre de trazer um conteúdo, ter essa troca com vocês para a gente poder construir uma terceira coisa, porque a gente não é dono da verdade, a gente só traz um conteúdo aqui e cada um vai interpretar isso com o seu próprio, né, conteúdo interno, com o seu próprio repertório, e aí isso a gente vai seguindo na nossa evolução aí, trazendo mais e mais conhecimento para todo mundo. Tudo bem, minha gente? Então, gratidão pela presença de vocês. Uma boa semana também, Roberto. Grande abraço para vocês, se cuidem. E quarta-feira a mim tá aqui. Sábado nós temos o atendimento gratuito de Reiki. E segunda-feira a gente está por aqui para falar um pouco mais com vocês, tá bom, minha gente? Grande abraço para todos, se cuidem e a gente se vê. Tchau!